Hoje a nossa live é com o nosso querido irmão Ancião Lorival. Já entramos aí, estamos divulgando. Divulgue também, deixa aí o seu joinha. Nos ajude a levar este trabalho para mais pessoas. Ou já está se ajeitando aí, mandando suas mensagens. Faltam alguns minutinhos, já começa já a saudação, já se apresentando, falando com os servos de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aí o seu joinha. Nos ajude a levar este trabalho para mais pessoas verem. Já quero agradecer você que sempre está conosco aí no canal. Sempre juntinho nessa comunhão, né? E agora nós vamos começar um quadro aí de trazer os obreiros da comunidade cristã no Brasil, como anciões, cooperadores oficial, cooperadores de jovens, diáconos, encarregados regionais, locais, todo o povo de Deus que está chegando conosco na comunidade, colocar aí para falar um pouco sobre esse trabalho, o que os irmãos estão achando, e etc. Bom, aqui todos têm voz, aqui pode falar, os irmãos têm a oportunidade de falar, as irmãs também. Se algum irmão tem desejo de nós fazer uma live, uma podcast, contar um testemunho, esse canal está aberto para o público mesmo, para nós conversarmos entre nós, né? E
entender um pouco mais esta obra de resgate e amor. Nosso convidado hoje é o nosso querido irmão Lorival, servo de Deus, tem uma web rádio, vai contar tudo para nós aí. Foi músico na Congregação Cristã no Brasil muitos anos e já está conosco aí desde 2017, 2018, já está junto lá conosco nessa comunhão, né? Esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem preparado. Glória a Deus. É isso aí, divulgamos já para muitas pessoas e já vamos entrar agora junto na mesma comunhão. Eu e o nosso querido amado irmão Lorival. A santa paz de Deus, meu caro e amigo irmão ancião, irmão Lorival, um dos primeiros ancião da comunidade cristã no Brasil. É uma honra, um prazer ter o irmão junto de nós aqui, ter esse público maravilhoso que sempre está acompanhando, participando, tá bom? A paz de Deus, irmão Lorival. Irmão Lorival, ficou baixo a ligação. Peraí, irmão, é que eu fechei o som. Amém, irmão Isaías, ancião da comunidade cristã do Brasil, né? Nosso irmão ancião presidente, né? Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival. Também saldo os irmãos ouvintes da Web Rádio também, e também que está ao vivo pela Web Rádio, e também aqui, canal do YouTube, né? Do irmão Isaías, com a santa paz de Deus. Tudo bem, meu irmão Amém. Isaías? Aqui tá a luta aí, abençoe. Comunidade Cristã no Brasil, Francisco Morato, sede. Tá uma maravilha, uma glória. Você desculpa alguma coisa se tiver algum barulho aqui, é porque meus meninos mexem com o celular também e acaba vindo algum barulho para cá, tá bom? Meus amados, tá, graças a Deus, muito bom. Cada dia mais, o Senhor abençoando, crescendo, a obra está multiplicando, proliferando, tanta coisa boa o Senhor fazendo no nosso meio. E o irmão Lorival, fala um pouco aí de você, um pouco da obra de Deus. O irmão Lorival batizou, tinha quantos anos, irmão Lorival? Na verdade, acho que eu tinha uns 20, 23, mais ou menos isso aí. Foi em 81, 1981, batizou eu e minha esposa ali, na congregação do Brás. Deus mandou uma palavra gloriosa, o Enuco e o Felipe. E ali Deus me desprendeu algumas coisas que me impedia de obedecer a Deus, né? Algumas coisas de costumes secular. Na época a congregação era muito, né? Negócio de televisão, futebol, coisas seculares. Mas Deus naquele dia me desprendeu e eu fiz um concerto com o Senhor, né? Com o Senhor Jesus. Eu e minha esposa no mesmo dia. Nós nos batizamos no mesmo dia. Então, mais de 40 anos. Olha que maravilha. Que beleza. Então, o irmão é dos anos 80, então. Isso. Que maravilha. Glória a Deus. Deus é muito bom, né? E aí o irmão começou a estudar música, como que foi? Então, irmão, você lembra que eu falei para o irmão que eu tinha alguns gostos seculares, né? Um deles era o futebol. E Deus tirou esse... gostava muito de jogar bola, né? Participar. E Deus, naquele dia, falou, não, irmão, vinde a mim como está, eu vos aliviarei. É eu que eu vou tirar isso do seu coração, né? E eu acabei me batizando, né? Uma época onde os irmãos, naquela época, não é igual hoje, né? Se eles te vissem você em algumas faltas, né? Que o futebol, a televisão, uma coisa que eles achavam que era um testemunho que não era adequado, eles nem te saudavam, né? E eu acabei passando um tempo de perseguição nessa época, né?
Mas Deus me colocou o gosto da música, né? Então eu fui aprender a música, eu fui músico, instrutor. Deus deu a graça de formar, acho que mais de 60 músicos aqui na congregação, aqui na Zona Leste. Muitos me conhecem, não tinham como dizer, né? No Itaim Paulista, aqui no Jardim Nazaré, né? E ali deu anos, muitos músicos formados lá. E, inclusive, continuo ainda com amizade, né? E comunhão com os irmãos, né? Nada me impede de estar lá, não há nenhum motivo, né? Muitos não entendem por que o irmão Lorival não está lá numa congregação onde ele, por tantos anos ele ficou, mais de 30 e poucos anos, né? 35 anos, porque minha comum primeiro era no Itaim, a centralzinha que tem ali no Itaim, na Tributo de Souza, que mudou, né? Mas outros caminhos Deus tomou para que, não que eu saísse da congregação, porque eu continuo ainda, a congregação, na verdade, irmão Isaías, não é aquele templo ali que nós vemos com o nome CCB. A congregação somos nós. As pessoas confundem o corpo de Cristo, que é a congregação, é o ajuntamento. Eu não saí da congregação, eu não saí de Cristo, continuo comunhão com meus irmãos do mesmo jeito. Os irmãos, todos que da comunidade, não onde eles eram, da congregação. Os da congregação acaba vindo da comunidade, ou do Ministério Jandira, CCA, tudo da congregação. Nós somos uma família só que estamos separados, né? Com essas plaquinhas que nós colocamos lá fora. É verdade. E o irmão Lorival é casado há quantos anos, irmão Lorival? Olha, eu casei em 78. Mais 42 anos, 43 anos de casado. Estou com a minha companheira até hoje. Estamos juntos aí. 9 netos, irmão. Estou com 9 netos agora. Tenho 9 netos? 4 filhos casados, né? São 2 mulheres e 3 homens, né? Então tem 2 homens casados e 2 mulheres. E 9 netos. Então, uma família grande aí. Que beleza. O irmão Lorival está conosco aí desde o começo desse trabalho da Comunidade Cristã no Brasil, já viu muita coisa boa, já está entre nós aí, sabe que esta obra é uma obra realmente do amor e de resgate. O que o irmão acha da Comunidade Cristã no Brasil? Quando é falar ao público aqui, ao povo de Deus, que tem às vezes curiosidade, outros têm medo, o irmão que já tem 42 para 43 anos de casado, tem 9 netos, 4 filhos, foi músico a vida toda, batizou nos anos 80, está conosco na comunidade desde o início. O que o irmão fala sobre a comunidade cristã no Brasil? Veja bem, irmão Isaías, eu vejo a comunidade uma porta, um local, né, onde pouco se pratica hoje em dia, que é um trabalho de abraçar justamente os irmãos, né? Uma coisa, irmão, é anunciar o evangelho e a coisa é cuidar das almas. Muitos foram anunciados, foram evangelizados, se batizaram, mas apacentar e cuidar é um processo difícil, né? E a comunidade, ela é um ministério que está, na verdade, não tem o seu crescimento como devia ter, porque a meta é cuidar justamente daquelas pessoas que se afastaram ou por falta de conhecimento, ou por um motivo ou outro que deu, né? Porque a gente tem que falar a verdade. Tem pessoas que se desgostaram no local que está um problema local, de ministerial, um problema de conhecimento da palavra, de entendimento, né? Não estava preparado ainda, então acabou se afastando. Outros porque é raro, né? Então tem uma diversidade de pessoas que acaba se afastando da denominação, mas ainda continua viva dentro do coração dele a pessoa de Cristo. Muitos falam assim, aquele irmão ali é desigrejado. Não existe pessoa desigrejada. Pessoa desigrejada é aquela pessoa que renuncia à fé em Cristo. Existem pessoas que deixou de congregar no sistema, lá na congregação, por exemplo, né? Mas apareceu esse ministério que é justamente o que está abraçando todas essas pessoas. A gente vê que há uma dificuldade do irmão, porque o irmão se preocupa. Não, irmão Lorival, eu quero cuidar daquelas pessoas que foram desprezadas. Depois Deus vai preparar aquelas pessoas que vão chegar a nós. Então vejo que esse é um ministério que realmente se preocupa com o seu próximo.
Porque a palavra de Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, quando você passa esse amor para aqueles irmãos que, por um motivo ou outro, se afastaram da reunião cristã e procura agregar eles na comunidade, então está praticando o evangelho de Cristo. É nisso aí que eu vejo as coisas boas da comunidade, por isso que eu estou junto nesse trabalho. Irmão. Várias coisas que eu vejo que a comunidade pratica, que não é visto pelas pessoas. Eu estou falando, eu estou exaltando a comunidade, porque é o trabalho que eu vejo. O irmão perguntou, então eu estou falando. Exatamente. Aqui, por irmão falar mesmo, nós estamos aqui para trocar informações. Nosso querido irmão Ivaldo, ele é psicólogo. E ele está aqui na live junto de nós, aqui nos comentários do chat, parabenizando o irmão, tudo. E ele é um psicólogo, mais de 30 anos, tem já a sua clínica e etc e tal. E um dia ele falou para mim assim, irmão Isaías, eu sinto de cuidar da sua saúde física, mental. Eu falei, irmão, se eu pedir uma coisa para o irmão faria? Aí ele falou, sim, irmão, pode falar, estando no meu alcance, pode falar. Aí eu disse, o irmão não estenderia isso para o nosso ministério? Porque é muita coisa para nós, sabe? É muita coisa que a gente tem que pensar, falar e cuidar da saúde do corpo, físico, a mente. A mente tem um ditado que fala assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então é a cabeça que é a guia de tudo, né? Então, ele falou, irmão, com todo prazer eu cuido. Aí eu fiz outro pedido. Aí eu falei, irmão Ivaldo, posso fazer mais um pedido? Ele falou, pode. Eu falei, irmão, não daria essa grande oportunidade para as pessoas também que estão precisando ser atendidas, que nos procura na comunidade cristã no Brasil, gratuitamente você cuidar da saúde física e mental dessas pessoas? Ele falou, irmão Isaías, eu vou abrir um espaço, uma lacuna, dentro dessa discrepância, desse pedido que o senhor fez, para nós atender essas pessoas. Né? Olha lá, o irmão, ele acabou de escrever, ó, corpo são, mente são. A mente estando sã, o corpo fica são também. Então, eu quero agradecer já aqui publicamente o nosso querido irmão Ivaldo, né, que não cobra nenhum centavos para fazer esse trabalho para as pessoas que nos procuram, certo? Nos procuram. Claro que ele tem a cartela de cliente dele, claro que ele tem a empresa dele, né? Claro que ele tem a clínica dele, os clientes dele, e ele não está pagando nenhum centavos para nós estarmos falando dele, não é patrocinador da comunidade, nada disso. Ele não está patrocinando, né? Ele está cuidando de alma, igual nós também estamos. Ele acabou de falar aqui, ó, fico à dispensação, né? À disposição das pessoas. Então, quem o Senhor preparar e tiver aí um desejo de passar com o servo de Deus, falando que foi nós aqui na comunidade, o irmão Isaías que passou o contato, eu passo o contato, o servo de Deus vai abrir aí uma oportunidade para você. Isso daí, irmã e irmão, é só para cuidar de pessoas. Aqui nós estamos interessados, mas eu sou da congregação cristã no Brasil, eu posso? Claro que pode. Você não é pessoa? Sim. Mas eu sou um banda, candomblé, cartomante, católico, eu sou satanista, posso ir? Claro que pode. Tenho certeza que o irmão Ivaldo vai te tratar como pessoa, vai cuidar bem de você, tudo por amor a Cristo Jesus e o trabalho dele. Bom, então, irmão Lorival, o senhor tem muito nos abençoado, entre nós já tem psicólogo, já tem engenheiros, entre nós já tem advogados, tem contador, tem subtenente da polícia, tem muitas coisas, muitas pessoas que têm a oportunidade de ajudá-las. Essa comunidade cristã no Brasil, ela foi feita para cuidar das pessoas. E antes de cuidar de igreja, cuidar de alma, nós providenciamos cuidar de vidas e de pessoas. Nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro. Irmão, eu vou fazer algumas perguntas, meia insana, e o irmão pode responder, tá?
quanto que o irmão Lorival, um dos anciões mais antigos da comunidade cristã no Brasil, recebe de salário ou um cartão corporativo para estar atendendo a obra na comunidade cristã no Brasil? Nada, meu irmão. É o mesmo ensino que nós tivemos lá. Todo o trabalho aqui é de coração. Na verdade, nós investimos até do nosso bolso para poder atender a necessidade, a vez da Irmandade. Não recebo nada e eu não sei de ninguém que recebe. E se alguém, porventura, um dia falar que na comunidade cristã do Brasil tal pessoa recebe, ele está falando uma inverdade, uma mentira, porque nós seguimos essa origem de onde nós viemos, né? Fazer aquilo com amor, né? Sem interesse financeiro, entendeu? Exatamente. Qual é o fundamento que o irmão vê na comunidade cristã no Brasil que mais te chama a atenção? Irmão, cuidar da ovelha ferida, irmão, do soldado ferido. Há uma pessoa, até um filme, né? Que fala assim que no exército existe aqueles soldados que eles não guerreiam, eles não usam arma, o trabalho dele é resgatar o companheiro ferido. Né? Inclusive, você vê nos filmes, eles colocam até uma cruz, né? Aquele salva-vida, eles vão atrás daquele soldado ferido, carrega, põe no seu ombro, traz para um lugar lá para poder se recuperar. Então, esse trabalho, porque nós somos um exército, né, irmão? Nós somos um exército, o exército de Deus aqui na Terra. E entre nós existe aquele que se machuca, aquele que se fere, aquele que cai, e precisa de uma mão amiga, de um companheiro. Então, esse trabalho de solidariedade ao próximo, nosso irmão, a gente fala ovelha perdida, né? Porque não é. Às vezes a gente é machucado por palavras, né? Ou pessoas que não estavam bem e acabam machucando. Então, existe aquele que tem que se preocupar com o próximo, né? Se a gente não cuida do nossos irmãos que estão machucados, que adianta falar do amor? Que adianta dizer? Então, eu vejo a comunidade com esse propósito, né? Enquanto ela tiver com esse propósito, eu acredito que ela está no caminho certo. Pode ser que, para os olhos de muitos, não seja aquela denominação próspera, cheia de gente, mas com pessoas com qualidade, isso que importa. É isso que não adianta ter uma quantidade se a qualidade é péssima, né? Não tem o amor, não tem a compaixão, não tem a misericórdia. Mas o irmão também, irmão Lorival, um de poucos, é um dos poucos que chegou na comunidade quando nós tínhamos uma igreja só, uma ou duas, né? E esse crescimento astronômico que Deus está proporcionando para nós e dando a nossa mão este tão grande trabalho maravilhoso. O que o senhor acha? O senhor está espantado com isso, com esse crescimento? Achava que era isso mesmo? O que o senhor acha? Eu acredito que se cumpre aquela passagem, como Jesus fala assim, que fosse fiel no pouco, no muito colocarei, né? Então, o trabalho nosso é um trabalho assim que, cuidando de um pouquinho, né? Tem 2, 3 reunidos que o senhor está lá presente, né? Então, é fácil congregar numa igreja lotada, cheia de pessoas, é fácil pregar a palavra numa igreja que todo mundo dá glória, o difícil é apacentar 4, 5, 6, 7 e ver aquelas almas crescer, né? Aquela igreja crescer, aquele trabalho crescer. Então, o que acontece? Muitos da comunidade têm esse prazer de ver a comunidade crescer, aos poucos, mas crescer com saúde, né? Saúde, que não adianta crescer grandemente, depois o povo começar a dispersar. Então eu vejo o povo crescendo com saúde. Eu vejo que estão sendo recompensados por aquilo que semeou lá atrás, né? Por aquelas almas feridas, aquelas almas machucadas, aquelas pessoas que se afastaram, aquela pessoa que foi acolhida, né? Então essas pessoas aí, que eu acompanhei muitos, né? E muitos a gente abraça, a gente traz e acaba voltando. Isso é normal. Mas muitos estão firmes e fortes aí. Então esse ministério, eu acredito que os irmãos vão ser abençoados por isso, porque foi fiel no pouco e agora o Senhor vai preparar um grande povo para cuidar. Glória a Deus. Sobre a liturgia e doutrina da igreja, o que o senhor acha? Estamos indo bem, seguindo bem? Tinha que mudar alguma coisa? Vai devagar, hein? A gente toma os mesmos princípios da onde nós aprendemos, né?
Eu sou acostumado a estar com essa liturgia, né? Para mim, tá bom. Né? A Irmandade, as irmãs é acostumada com essa liturgia, nós somos acostumados com esse nosso jeito, né? O nosso linguajar. Mesmo que a gente saia, não esteja na comunidade, esteja em qualquer outro ministério, por dar exemplo, você vem numa Assembleia de Deus, não nada contra a Assembleia, uma Deus Amor, qualquer outro ministério, o nosso jeito de falar, de orar, de se comportar, nos denuncia. Eles vão falar, você é daquele tal ministério. Edson não pode falar que não é, porque fomos ensinados assim. O senhor me fez lembrar duas passagens da palavra, duas passagens bíblicas. Uma era quando Pedro estava lá no dia da prisão de Jesus Cristo. Pedro estava lá, o pessoal falou, ele é galileu, andava junto, olha como ele fala igual. Aí, não sou eu. Aí a outra, não, é ele sim, é ele. Aí a mulher chegou a falar para ele assim, a sua palavra, a sua fala te denuncia. Aí você acabou de falar, é a verdade. Denuncia. E outro ponto que me trouxe lembrança foi do Cibolete e do Chibolete. É o Cibolete e o Chibolete. Eram todo um povo só, que estavam misturados. Aí ele falou, vem cá, faz uma fila aí, quem falar Cibolete, tá para lá, e quem falar Chibolete, tá para cá. E vamos ver como vai ficar aí. Alguém tinha a língua presa, não conseguia. Igual um japonês falando em português, você percebe que ele força, você vê ali que não dá, você fala, não é a mesma língua nossa, né? Então, bastante irmãos já estão conosco, nós estamos linkados aqui no YouTube, no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Tem uma partezinha aí escrito inscreva-se. Aperta ele, está em vermelho, vai ficar inscrito, certo? Coloca a opçãozinha todos no sininho, coloca a opção todos. Venha fazer parte aí desse trabalho, nos ajudando. Nós já estamos aqui nesse canal com 22.500 inscrição, 22.500, né? O Senhor nos abençoou, quero agradecer você que está inscrito. Nosso irmão Lorival também tem um canal dele, né? Também tem um canal. E além do canal do nosso querido irmão Lorival, tem também uma web rádio da Comunidade Cristã no Brasil, nós vamos chegar lá já. Deixa eu saudar os irmãos que estão comigo aqui, porque uns até me cobram, falam, Moisaías, você manda nós vir para a live aqui, nós chega e você nem fala nada. Então eu vou saudar alguns irmãos que estão conosco aqui, tá? Irmão Oswaldo, saudando, Oswaldo Santos, saudando nós com a paz de Deus, amém. Irmã Dilza também, irmã Sandrelli, tá junto de nós, irmão Eri, Deus abençoe, irmão Eri. Maria Madalena também, saudando nós com a paz de Deus. Irmã José, o irmão José Casarim, é o ancião lá, da próxima nós vamos fazer com ele também, irmão José Casarim, é o ancião lá do Mato Grosso, junto de nós, hein? Beijão no coração, meu velhinho. Maria Mota também, saudando com a paz de Deus. Irmã Rosimeire, que está aí como controlando aí o trabalho, Deus abençoe a Rosimeire. Irmã Dilza também, saudando. Irmão Joel Crem, nosso ancião lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quero fazer também com o irmão Joel. Algum filho ou neto dele tem que segurar lá o celular para ele fazer com nós aqui. Irmão José, Deus abençoe o irmão José. Irmão Edson Honório, nosso ancião, foi diácono 22 anos na Congregação Cristã no Brasil, veio conosco, foi ordenado agora na Assembleia Ordinária Geral há 2 meses e pouco atrás, aqui em Francisco Morato. Hoje é o ancião responsável pelo estado da Bahia. Nosso querido irmão é ancião lá na Bahia, Qual o nome da cidade lá? Qual é o nome da cidade, irmão Edson? Minha mente, ó. Paulo Afonso, Santa Brígida, toda aquela região. Também Joselene, saudando aqui, irmã Joselene, amém. A Mauri também saudando com a paz de Deus, amém. Irmão Júnior, Júnior Medeiros, é isso? Medeiros. Irmão Mauri lá de Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara, Deus abençoe. Moisés também saudando aqui, irmão Moisés, de Aracaju, povo de Aracaju, Deus abençoe. Irmão Ivaldo, nosso psicólogo, juntinho conosco aqui, irmão Ivaldo. Irmão Roger Barini, Deus abençoe, Roger.
do Arapongas, Paraná, né? Nós temos a comunidade também no Paraná. Irmão Altair Vicente, diácono amoroso, esse diácono aqui, irmão Altair, vai estar na reunião do ministério no domingo próximo aqui. Irmão Altair cuida de toda aquela área de Minas Gerais, Nova Serrana, Betim, BH, e agora foram fazer um culto até começou a obra lá já, né, em Passa Quatro. Glória a Deus por isso. Irmão Celso Garcia, cooperador oficial na Congregação Cristã no Brasil, mas sempre está nos acompanhando. Irmão Celso Garcia já está até no grupo dos cooperadores nossos já. Vamos fazer a transferência dele. Vou ligar para o Marsola essa semana para ver se o Marsola libera o irmão Celso Garcia para vir de vez logo com nós, né, irmão Celso Garcia? Cooperador ativo lá, mas vou ver quanto que é o passe desse homem aí, porque o Marsola não pode segurar ele lá, não. Ah, Mauri, mas o passe aqui, irmão, é fácil, é só a coroa da vida eterna, não vai ganhar nada, não. Hein? Irmão Mauri aqui saudando, irmã Rose, irmão Edson Cardoso, Deus abençoe, deve ser da família do Nilton Cardoso, né? Irmão Celso falou, também estou sempre na mesma comunhão, aí, ó, irmão Celso Garcia, saudando nós, bastante irmãos falando aqui. Rapaz, Del Fábio Nascimento, vou fazer uma podcast com ele, querido irmão, advogado, gente boa, doutor, ele falou que não gosta muito de ser chamado de doutor, mas é o nosso doutor, advogado, filho de um cooperador oficial, ele quer falar algumas coisas na podcast, vou fazer assim, tá, Delfo? Deus abençoe, irmão, obrigado por estar junto de nós, a glória da segunda casa, aqui, ó, glória a Deus, obrigado, irmão Carlos César, Deus abençoe, irmão Carlos César Martins, da Congregação Cristã Peniel, opa, o irmão Carlos aí da Peniel é a igreja do Santinho de Goiás, Deus abençoe, tá? Irmão Ivaldo ali saudando, irmão Betania, isso, a paz de Deus, Francisco, diretamente do Maranhão, Deus abençoe. Olha, eu quero explicar uma coisa para os irmãos, que às vezes os irmãos mandam mensagem para mim e falam assim, ô irmão Francisco, paz de Deus, meu nome não é Francisco não, tá? Francisco Morato, irmão não é o irmão Francisco Morato? Fala, não, Francisco Morato é a cidade, eu moro em Francisco Morato, meu nome é só Isaías, tá bom? Ô irmão Francisco, não sou Francisco não, o irmão ligou errado. A irmã Bina aqui, ó, saudando com a paz de Deus, Bina, Deus abençoe. Glória da segunda casa, Sandrelli saudando também, mandando nós lá para Curitiba, vamos embora. Francisco Santos, amém, José Carlos, amém. Juliano também, dando glória a Deus aqui, saudando o povo. Valdeci, Valdeci, paz de Deus. João Rodrigues também saudando com a paz de Deus, falou que não perde, está sempre junto. Ele perguntou se vai ter algum estudo da Bíblia. Irmão, nós vamos fazer um projeto, sim, se Deus quiser, de ter um estudo bíblico, se Deus quiser. Não agora, não imediato, mas nós vamos fazer uma infraestrutura, sentar e conversar e ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Eu não posso responder isso online por irmão e nem por WhatsApp, porque eu não decido as coisas sozinho, nós temos um corpo ministerial para nós decidir junto, certo? Irmão Oswaldo aqui de novo saudando nós, os irmãos falando que o que o irmão falou é verdade, né? Então, irmão Alain, nosso Alain, ancião, Alain Mosquete, ancião de Itapira. Ô, irmão Alain, Deus abençoe, irmão, juntinho de nós, povo de Itapira, tem a comunidade cristã no Brasil aí, tá? Irmão Edson, irmão João Gabriel, amém, Montemor, aí, ó, Deus abençoe, temos a comunidade Montemor, tá? Irmão Ademir também saudando. Ô, Ademir, Deus abençoe, obrigado. Guimarães. Irmão André também saudando. Glória a Deus, muitos irmãos. Daniel Rodrigues. Irmão Osmar também juntinho de nós aqui. Gran Silva também saudou. Ô, irmão, Gran Silva esteve conosco aqui, foi encarregado de orquestra do Alphaville, ó. Pensa num cabra bom, região e não top aqui, rapaz. Roger, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Venha mais. Irmã Rose, sempre junto daí, ó. Rosemeire, né, irmão Celso Garcia, falou, glória a Deus. Será um prazer, tempo para todas as coisas, né? Debaixo do sol. Ele falou que dá para eu ligar lá para o Marcelo e chamar ele para cá que ele vem. André Fernandes, Deus abençoe, André Fernandes. Obrigado.
É isso aí, ó. Muitos irmãos. Felipe, ó, o irmão Felipe. Isaías precisa vir para Minas Gerais. Vamos sim. E a irmã Silvana, lá, ó, de Passa Quatro. Deus abençoe, povo de Passa Quatro. Se eu fiquei sem saudar alguém aí, coloca aqui o nome, por favor, para eu saudar vocês, tá bom? Irmã Ivone Alves, sempre juntinho de nós também, né? Glória a Deus. Meu irmão, e o que o irmão fala deste trabalho que está sendo feito com a necessidade do pobre, das pessoas mais carentes, menos favorecidas, que a comunidade tem acompanhado de perto essas pessoas. O que o irmão fala? Bom, irmão, é um trabalho maravilhoso, né? Cuidado. Cada um interpreta uma maneira daquela parte de Tiago, né? A fé sem obra é morta, né? Eu entendo que aqueles que têm fé têm obras. Então, eu acredito que o Tiago está falando assim: tem fé, né? Cadê as tuas obras? Não tem cabimento uma pessoa cristã dizer que tem fé, mas não tem obras cristãs, não tem obra de amor, não tem obra para ajudar o próximo, né? Então, tem que ter na comunidade cristã no Brasil, tem que ter esse trabalho. Sabemos que o recurso é pouco, né? Eu quero falar para os irmãos que o recurso é pouco, eu vejo, mas mesmo com o pouco que tem, os irmãos se esforçam para ajudar, levar uma cesta básica para o necessitado. Os olhos das pessoas brilham, né? Brilham. Olha, irmão, eu quero contar uma parte aí para os irmãos aqui. Um dia eu achava bonito esse trabalho de cesta básica, né? A gente via muitas vezes no Ministério da Congregação, olha, Deus preparou uma cesta básica, Deus nos revelou, vindo aqui, eu achava bonito, né? Eu era muitos anos atrás, irmão, muitos anos atrás, eu achava bonito. E eu um dia tomando café com minha esposa lá na mesa, tomando um cafezinho ali, eu falei para ela, minha esposa, se alguém um dia trouxer uma cesta básica da minha casa, você pode dizer que esse homem é de Deus, porque ele vai ver um sobrado, ele vai ver um comércio, ele vai ver um carro na porta, ele vai ver uma estrutura magnífica, ele não vai trazer nada na minha casa. Ele não vai ver necessidade. E, bom, tem tudo isso, um sobrado de 120 metros quadrados, com mais até 200 metros quadrados. Um comércio, um carro na porta, e eu falei com a minha esposa, mas a gente é vigiado, irmão. O Espírito de Deus está ao redor nosso também. Assim como está ao redor o adversário, os céus também estão ao nosso redor. Naquele dia, Deus ouviu o que eu estava falando. Tem um irmão aqui, ele está até na Bahia, ele conversou comigo aí. Como eu falei para o irmão, era instrutor de música, né? Aí a esposa falou assim, vem um irmão atrás de você aí. Eu falei, o que é? Um irmão atrás de mim? Eu falei, eu queria conversar com você. Aí eu tinha saído para comprar um doce, bala, que era uma bomboniere lá, né? Aí depois eu saí de novo para comprar uma bebida. Quando eu saí, ele voltou de novo. Eu fui comprar uns refrigerantes que não tinha no local. O irmão veio atrás de você de novo. Eu falei, de novo? Quem é esse irmão? Eu falei, ela não sabia dizer quem era. Aí, na terceira vez, eu saí. Quando eu voltei, na terceira vez, eu tava lá. Ele chegou, ele vem vindo naquele carro lá. O irmão subiu, conversando comigo, batendo papo. Aí abriu, pegou um instrumento lá, um saxofone, começou a mostrar. O irmão me ensina aqui. Depois ele coçou a cabeça, ele falou para mim assim, irmão, chegando aqui, a gente vê um sobrado, a gente vê um comércio, a gente vê aqui um carro na porta, e não vê necessidade. Mas Deus mandou trazer algo para o irmão, que o irmão vai ficar ofendido. Eu falei, se foi Deus que mandou, eu vou ficar ofendido. Ele abriu a porta-mala assim, tem uma cesta básica. Eu falei, Deus mandou trazer para o irmão. Eu não sei porquê, mas Deus mandou trazer essa cesta básica para o irmão. Eu não vejo motivo nenhum para estar uma cesta básica aqui. Aí eu falei, irmão, fique em paz, que eu sei o motivo que Deus mandou essa cesta básica. Então, eu estou falando isso para essa parte da necessidade que os irmãos têm aí. É uma obra que aconteceu comigo, eu não preciso falar coisa que não é, mas aconteceu. Eu falei, é tão gostoso. Eu falei para meu irmão, daqui que isso aqui é de Deus, né? É meu. Eu, com prazer, eu consumi aquele alimento, porque é um alimento que é preparado por Deus. Então eu vejo essas pessoas ao qual Deus prepara o alimento, a cesta básica, que não é nós que estamos dando, e sim que Deus está dando, né? Então os irmãos que puderem colaborar nessa parte para o necessitado, é muito bom, irmão, porque a gente vê essa pessoa edificando, glorificando a Deus. Como glorificar a Deus? Porque Deus me ouviu falar que se alguém trouxesse é porque Deus mandou. Era uma prova que Deus estava comigo e estava com o irmão que trouxe aquilo lá. Aí eu expliquei para ele. Exatamente, porque é o seguinte, esse trabalho da obra da piedade é um trabalho maravilhoso, um trabalho magnífico, porque é um trabalho verdadeiro, né, solidário. Muitas pessoas têm o desejo de fazer essa missão.
às vezes por falta de tempo, às vezes por falta até mesmo do seu horário, ele tem o prazer de ajudar as pessoas, né? Mas trabalha muito, tem a sua correria do dia a dia e não consegue. Mas aí, às vezes, a gente fala, irmão, nos ajuda nessa parte, para nós cuidar dessas pessoas, os irmãos já condói o coração, já ajuda, já põe na frente, já vamos trabalhar, porque é isso. Aí, quando a gente mostra para as outras pessoas o que foi ajudado, aquela que ajudou fala, glória a Deus, foi cumprida a missão. O que não ajudou, ele se dói. Fala, para que vai mostrar ajudando o pobre? Para que vai mostrar dando a cesta básica? Ué, ele não ajudou em nada, então para ele não é nada. Mas aquele que ajudou, está sendo o quê ali? Ele está tendo o quê? Uma comprovação de que o ato está sendo feito. Ele fala, poxa, graças a Deus, eu não fui, mas os irmãos conseguiram ir, eu estou vendo ser atendido. É isso aí, a transparência do trabalho, né? Quanto a essa parte, o que o irmão acha sobre a nossa orquestra, olha, nós tocamos agora, domingo passado, acho que estávamos em 18 músicos, coisa linda, Deus abençoe, não sei se o senhor viu o vídeo, né? Estava em 18 músicos, estava coisa linda o culto, e o que o senhor acha deste plano, desse projeto, de nós não aclimentar, colocar bateria, não pôr guitarra, não pôr contrabaixo, não pôr esses instrumentos que não estão dentro do que nós aprendemos litúrgico. O que o senhor acha de nós ser sempre nessa firmeza, esse trabalho, esse processo? Irmão, uma das coisas que eu fiquei muito triste, irmão, é quando mudou esse pro Inário 5, né? Eu amo muito o Inário 4. Mexe muito com a alma da gente, né? Então, quando eu ouço os louvores ali na comunidade, é muito lindo, muito prazeroso, né? Os irmãos tocando, é muito bom. Irmão Abimael, o irmão Joaquim ali, né? Que são os encarregados regional. Tem com grande amor ali, feito esse trabalho em Francisco Morato. É difícil, uma orquestra, tocar com poucos músicos é difícil. Mesmo às vezes eles estão ali, às vezes estão com poucos músicos, estão lá firme e forte. Eu acredito sim, que esses homens estão tocando de alma, de coração, e o louvor, ele converte, irmão. Eu no começo, foi uma orquestra que me encantou, né? Ouvindo os louvores, os hinos, né? Moveu meu coração. Então, é importante essa orquestra, porque muitas pessoas vão ser convertidas, vão ser transformadas pela música, né? O louvor a Deus. Então, eu vejo que a comunidade, apesar que nós somos, lógico, irmão, se você que estiver me vendo aí, não tem nem comparação nós falar comunidade com o ministério que nós viemos, que tem uma orquestra muito grande, aquilo outro. Mas o pouco que nós temos me dá alegria, irmão. Porque a gente vê que a pessoa toca com coração, com vontade. Eu já tive esse trabalho já há muitos anos atrás de colocar irmãos nos trabalhos que eu fazia ali de restauração, junto no ministério, antes da comunidade, né, irmão? Porque eu sempre tive esse trabalho aqui, igual da comunidade. A comunidade me interessou por causa disso aí, então eu me assomei esse trabalho. E muitas pessoas que são músicos, afastados, tem 20 anos. Tinha um que tinha 20 anos, ele estava comigo no trabalho, irmão, querendo citar o lugar que eu estava lá no trabalho. Ele falou assim, irmão, faz 20 anos que eu tocava esse instrumento. Eu falei assim, no próximo domingo você traz o seu instrumento aqui para tocar conosco. O irmão não está entendendo, faz 20 anos que eu tocava o meu instrumento, eu não toco mais. O irmão não está entendendo, no próximo culto o irmão traz o seu instrumento. Irmão, eu já vendi o instrumento. Irmão, você não está entendendo, no próximo culto você vai vir com o seu instrumento e vai tocar aqui comigo. E ele, no outro domingo, ele veio com o seu instrumento, tocou comigo, 20 anos, glorificou a Deus, deu alegria, porque 20 anos que ele não podia tocar mais, que estava privado da liberdade dele, né? Irmão, eu fico triste, que tem pessoas que estão sendo privadas da liberdade, organista, pessoas que têm a chama de Cristo no coração e são impedidos de servir a Deus, né? Com seus instrumentos, muitas das vezes aí, categorias de instrumentos sendo excluídas. Eu não concordo, irmão. Se eu tiver essa oportunidade na comunidade, dizer, não, eu não concordo com isso, irmão. Excluir categorias, baixo, bombardão, trompete. Não, irmão, as cordas são lindas, maravilhosas, né? Quando tem uma quantidade grande, mas quando não tem, esses instrumentos é que desbravam, né? As orquestras que tem aí. E na comunidade tá lá com seus baixistas, né? Quantas vezes eu fui lá naquela congregação, lá como é que chama? Jardim Paulista.
37 anos atrás, quando eu cheguei lá, tinha um banco lá no Planeta, é só baixo. Monte de baixista, né? E tocando ali com alegria, né? Então, esses irmãos são bem-vindos, viu? Você que toca bombardão, pode vir aqui, que aqui na comunidade são bem-vindos. Eu dou Aqui graças a Deus que... O que nós toca sousafone, etc. O irmão tocou ali um sousafone, ficou coisa linda na orquestra, eu estava tocando baixo do lado dele, meu Deus, que som maravilhoso. Aqui nós podemos tocar. Tem um irmão aqui que falou assim, estou 10 anos sem tocar, 10 anos. Não é brincadeira, não. O irmão José Carlos, que está na live, ficou mais de 30 anos sem tocar. Hoje é nosso músico aqui na comunidade cristã no Brasil. A irmã Carla aprendeu com a Ana Espina, deu aula também de música. Hoje ela dá aula de música. Ficou 22 anos sem tocar o órgão. 22 anos. E aí um dia ela pediu um presente. Senhor, na virada do ano, Senhor, me dá um presente. Me dá... o irmão falou, pode até contrabaixo. Não, contrabaixo não pode. Contrabaixo, se for musical, pode. Se for aquele contrabaixo de mão não pode não, tá? Violão, aquele estilo guitarra, não pode não. Pode, não, se na reunião particular pode, irmão. Na reunião particular, não. Não, claro, nas visitas, oração, não quer tocar um baixo lá com um violão, não tem problema, mas dentro da igreja tem liturgia, né? O irmão ali, ele escreveu aqui, pode até contrabaixo. Não pode não, pode contrabaixo não. Se for contrabaixo de corda, não pode não. A não ser se for um rebecão, naquele tempo antigo, rebecão contrabaixo, que é coisa linda, né? Estilo violoncelo, né? Aquele lá pode. Isso. Então, a irmã ficou 22 anos sem tocar e ela falou assim, Senhor, eu queria um presente, Senhor. Eu queria um presente. Me dá um presente. Aí o Senhor falou na palavra, o Senhor falou para ela na palavra assim, pede o presente que você quer. Ela olhou para o órgão. A irmã Carla olhou para o órgão. Queria tocar, Senhor. Faz 22 anos que eu não toco. O que aconteceu? Ela viu uma podcast, igual nós estamos fazendo agora, uma podcast que eu estava fazendo com o Daniel Ferro. Eu estava lá no estúdio dele, fazendo a podcast, e o que aconteceu? Ela disse, eu vou conhecer essa igreja. Falou para o esposo dela, o irmão Miguel. Beijo para o irmão Miguel. Irmão Miguel, me leva lá nessa igreja. Ele sai da Zona Leste, ele sai daí da Zona Leste, tá? E vem para Francisco Morato todo domingo fazer comum comigo, que tá tocando, tá uma felicidade. Quando ela começou a tocar no órgão, Deus falou no coração dela, você não queria voltar a tocar? Tá aí o seu presente, acabei de te dar o presente. Glória a Deus. Conta alguma coisa para nós nesse sentido, assim, de pessoas que querem tocar, aconselha, fala alguma coisa para nós. Então, irmão, na verdade, irmão, é o seguinte, como eu falei para o irmão, mais de 60 músicos, Deus preparou que ensinasse a música, não estou me engrandecendo, não, ele não tem condição nenhuma de aprender a música, mas Deus me deu uma facilidade de ensinar, né? O meu trabalho, se voltou para o lado do tipo da comunidade, todos os ministérios que tinha da parte do resgate, é justamente isso aí. Eu perguntava para o outro rapazinho, cadê aquele irmãozinho que estava tocando aqui? Irmão, aconteceu um imprevisto na vida dele e está sem liberdade, né? Porque eu era uma pessoa que sempre estava trabalhando, e eu comecei a ver que tinha muitos casos assim, de pessoas que estavam tendo problemas, né, na sua vida espiritual, e estava sendo afastado, né? O ministério estava afastando, segundo a doutrina e aquilo outro. Mas eu percebi que também tinha muita injustiça também, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que usam aquela passagem... o apóstolo Paulo tinha uns servos que falavam de problema da igreja de Corinto para ele e ele mandava as cartas repreendendo. Tem gente que, às vezes, fala certas coisas para o ministério e que não precisava falar. E essas pessoas acabam perdendo a liberdade, né? Eu tenho um caso aqui, uns jovens que se reuniam até meia-noite. Eu estou falando, irmão, é verdade, acontecia aqui. Até meia-noite, que ele cantava, louvava com violão, cantavam, oravam. E um dia o irmãozinho do lado lá pegou e falou para o ministério, olha, os irmãos vieram aí, tal irmão, com um grupo de mocidade e fizeram a reunião até a tarde da noite, os profetas orando e tudo, foram lá e tiveram a liberdade do irmãozinho. O irmãozinho tocava sax reto. E os demais não aconteceu nada, eu também não estava sabendo. Aí quando eu cheguei aí, perguntei para a mãe dele, falou assim, cadê o seu filho? Nunca mais vi ele na escolinha, você não sabe não?
ele está sem liberdade. Por que está sem liberdade? É porque falaram para o ministério que ele estava na reunião junto com os profetas, que ele era profeta. Aí eu peguei e fui falar com o ministério: ô irmão, vocês tiraram a liberdade lá do irmãozinho? Eu falei assim: irmão, aquele é profeta. Eu falei: agora o profeta está morrendo, não está orando, e só Deus sabe se vai voltar a servir a Deus, porque enfraqueceu de tal maneira. Não, mas nós não tiramos a liberdade. Quando foram dar liberdade para aquele irmãozinho, já foi tarde. Uma alma que se perdeu, uma alma que mais não está lá, a mente dele não consegue fazer ele voltar. Por quê? Porque às vezes nós jogamos, nós machucamos esses irmãos. Entendeu? Então, esse foi o meu trabalho, justamente porque eu estou me dedicando a essas pessoas que se afastam. Que eu vejo que isso aí não é necessidade. Nós temos que ter, sim, doutrina, repreensão, mas nós temos que ter entendimento e amor. Não podemos excluir as pessoas assim do corpo de Cristo de uma maneira que é excluída, né? Então, esse trabalho... Tem que tomar muito cuidado, porque nós não estamos tratando com o nosso animalzinho. Às vezes o animal que nós temos em casa, o cachorrinho, o gatinho, nós trata melhor do que trata uma pessoa na igreja. Então, principalmente do ministério, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado em não oprimir o povo, coadir o povo, espremer o povo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas são almas. Essas pessoas têm alma para dar conta diante de Deus. Essas pessoas são pessoas que também têm sentimento. São pessoas que também precisam de um esclarecimento. É o que eu sempre falei aqui. Às vezes vou resolver uma causa difícil. Antes de eu fazer essa reunião, essa causa, eu tenho que chamar quem entende. Às vezes o problema é psíquico. O nosso querido irmão, que é psicólogo, mais de 30 anos, quero ter a honra de chamá-lo para estar comigo. Senta aqui ao meu lado, para o irmão conversar, para o irmão também entender o que está acontecendo, se passando. Porque ser ancião não é só chegar e colocar o título no braço, a carteirinha na mão, entrar, falar o que quer e o que não quer, né? E fazer tudo esse caos e só tá resolvido e entrega na mão de Deus e que Deus fizer tá feito. Não é desse jeito. Nós temos que ter uma sombra do que será feito para nós entender o que está acontecendo. Não uma luta de casal, uma briga espiritual, uma briga material. Nós temos que entender tudo para poder dar um aval naquilo, para que a irmandade possa continuar com Deus, continuar com Cristo, porque ai de mim, ai do irmão que é um ancião, tirar uma ovelha dessa do caminho de Cristo. Né? O que o irmão fala referente a isso? Sobre isso. O que o irmão fala sobre isso? De alguém tirar a outra pelo seu ministério, empurrar a outra para fora. O que o irmão fala? Eu vou falar segundo o ministério do que eu vim. 36 anos atrás, um culto lá nesse lugar, no centro. Eu vim aqui junto com vários irmãos, com jeito da periferia, todo cheio da doutrina, né? As coisas de ser santa, essas coisas, né? Fui congregar, Deus mandou uma palavra, Samuel, que foi, a Ana entregou o menino Samuel para o profeta chamado Eli, para cuidar do templo, foi uma promessa de Deus. Ele cuidava, os castiçais, acendia, os incensos, e na palavra, o irmão lá tinha esse dom, né? Primeiro ele elogiava a irmandade, né? Irmandade, tem irmãos aqui que cuidam da obra de Deus, cuida dos bancos, cuida dos banheiros, cuida zela da casa, zela disso, zela daquilo. Ele elogiava, né? Depois que ele elogiou, ele pegou, a palavra veio me corrigindo, porque eu e os irmãos, quando nós chegamos lá na frente do átrio da igreja, nós reparamos o povo de Deus, 2 povos lá. Um povo com vaidade, um povo que tinha brinco, um povo que usava correntinha lá embaixo, as irmãs que usavam a saia até o joelho, né? Usava cabelo bem tratado, escovado, um povo vaidoso e um povo igual a nós, sem vaidade, sem nada. Aí eu falei assim, aqui é o nosso ministério mesmo, né? Falando naquele tempo, é o nosso ministério mesmo. Olha que povo diferente, um cheio de vaidade, que o outro, meu Deus do céu, e começamos a falar, grupinho de irmãos a questionar. Na hora da palavra, essa palavra, essa mensagem que eu estou falando para você, e Deus tomou a boca daquele irmão e falou assim,
Irmão, se você quer saber qual a obra de Deus, a obra de Deus não é esses bancos, esses banheiros. Meu filho não morreu por causa das paredes, dos tijolos, dos assentos, de nada disso. Morreu por aquilo que você viu lá na porta. Aquelas pessoas que você viu, que você achou que tinha vaidade, achou que tinha algum defeito, achou que não estava de acordo, né? Então, tem pessoas assim que quer cuidar da obra de Deus, vê a pessoa no precipício, segurando só com as pontinhas do dedo, mas não ajuda, mas vai lá e pisa para acabar de derrubar. Ou está com a água até aqui o pescoço, não, vem tirar um baldinho de água para ajudar, não, joga mais um balde de água. Se você quer ajudar na minha obra, ajuda as pessoas, ajuda as almas, é elas que é a minha obra. Então, eu aprendi isso aí e sempre levei isso no meu coração. Então, a obra de Deus é o povo de Deus, é a congregação, é o ajuntamento cristão. Essa é a nossa obra, é isso que eu vejo na comunidade cristã no Brasil. E a congregação que o irmão acabou de citar, porque daqui a pouco vai vir algumas pessoas falar, aí, ó, falando que a obra de Deus é a congregação. Não. Congregação quer dizer que está todos um povos reunido, congregado no local, certo? Também o irmão, nosso querido irmão Samuel, você falou Samuel, lembrei, o irmão Samuel está aqui, foi encarregado ali no Alphaville. Ele acabou de mandar uma mensagem, fez um apelo ali, falou, vamos pegar todos esses músicos parados, juntar tudo para levar no ensaio Morato. Isso mesmo, Samuel. Ajuda nós a pegar as latinhas, buscar esse povo. Porque o homem arranca a liberdade, mas Deus dá liberdade. O homem extermina e Deus faz germinar. O homem pisoteia sobre a cabeça dessas pessoas, mas Deus levanta. Olha o cântico de Ana. Deus exalta e humilha, empobrece e enriquece, faz descer a sepultura e faz tornar-se dela, quebra o arco do forte. Então, irmão, aonde tem torre forte aí, ó, Deus vai quebrar o arco. O arco é aquele que puxa e atinge as almas. Deus vai quebrar o arco desses fortes. E do meio de um povo vai tirar o povo. Que povo que é esse? É o povo especial, zeloso e de boas obras. É os limpos de mão e puros de coração. Não é aquele fariseu que chegava batendo no peito dizendo assim, eu dou o dízimo, eu cuido das viúvas, eu cuido dos pobres, eu isso, aquilo. Não é esse. É aquele que falou, Senhor, me perdoe por ser um fraco, pobre, nu e pecador. Olha o irmão Douglas chegando aí. Paz Deus, irmão Douglas. Deus abençoe. Irmão Douglas, fiz o batismo dele agora na represa de Mariporã, sábado. Você viu o batismo que eu fiz dele lá? Vi sim. O homem muito tem quase 2 metros de altura, quase que eu caio e morro afogado lá, rapaz. Ele quis batizar em águas assim, né? Muito bonito. Quis batizar na água assim, eu falei, primeira vez, se eu cair aqui, ó, tô embora, hein? Era uma vez Moisés. Então, sobre essa conversa que nós estamos tendo aqui, né, sobre esse assunto que nós estamos tendo, muitas pessoas estão acordando, porque quando fala igreja, as pessoas já pensam em dinheiro, já pensam em ladroísmo, já pensam em estelionato, já pensam em mentira, já pensa em filhos bastardos, já pensa em tanta coisa, porque antigamente, deixa eu explicar para o irmão como que funciona. O irmão Ednei Machado é o nosso cooperador mais antigo da comunidade cristã no Brasil hoje, é o primeiro cooperador, ele tem 73 anos. É um amigo, uma pessoa do meu, ó, fazer igual o Marcão, assim, ó, do meu coração. E o irmão Ednei falou assim, olha, Isaías, quando eu era mais novo, tinha uns 20, 30 anos, que alguém falava assim, olha, eu vou fazer uma compra. Ele falava, vou fazer uma compra. Aí o cabra falava para ele, você tem aí algum documento para comprovar renda, aquilo? O rapaz falava assim, eu sou crente. O cara dava um pulo da cadeira, já pegava as notas, pode assinar aqui, ali, aquilo lá, e ele assinava e ia embora com móveis, com o carro, com o que ele quisesse. Porque a palavra crente era uma palavra de peso. Hoje, se você
for comprar alguma coisa, falar que é crente, fala, pelo amor de Deus, não tem crédito. Não, eu tenho dinheiro. Não, não tem. Aqui não tem nada para crente, porque hoje crente está sem credibilidade. Isso foi a máfia, foi esses religiosos sem vergonhas, safados, mentirosos, hipócritas, ladrões, que colocaram um terno e uma gravata para poder enganar o povo, para poder destruir a fé do povo. São muitos que se dizem judeus, muitos que se dizem ser crente, mas não tinha nada de crente. São pessoas que não têm compromisso com a palavra, compromisso com a verdade. Então, essas pessoas que acabou com o evangelho, acabou com as igrejas. Por que quando abre uma igreja, já vai esse homem pedir dinheiro, já vai esse homem virar rico em cima da igreja? Por quê? Porque o povo perdeu a credibilidade naqueles que estão à frente. Perdeu a credibilidade naqueles que estão falando do evangelho. Olha, a Bíblia virou o maior comércio que existe. A pregação virou o maior comércio que existe. A doutrina saiu do povo. A pregação da doutrina saiu. Agora tem que pregar para agradar as pessoas. Pregar para agradá-las. Olha, a chave está chegando aí. Deus vai te virar o teu cativeiro. Deus vai te prosperar, vai te abençoar. Aí a igreja enche. Mas quando você prega salvação, olha, o erro é seu. Você errou. Você pecou. Você pisou na bola. Se jogue ao chão agora. Mostre que você é imperfeito. Fale para Deus. Não é para mim, não. Não é para esse ancião Isaías, não é para o ancião Lorival. Fale para Jesus Cristo. Fale para Jesus que você não vale nada. Fala para Jesus que você é imperfeito. Fala para Jesus que você é pecador. As pessoas têm medo de falar que é pecador. Poxa, a epístola de João, no capítulo 2 e 3, fala assim, ó, todo homem é pecador. E o homem que disser que não tem pecado é mentiroso. Fazendo, então, Deus de mentiroso. Porque todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Falando homem, é homem e mulher. Todo ser é pecaminoso. Porém, não anda na prática do pecado, mas peca 24 horas. Então, quando você se joga aos pés do mestre, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu sou fraco, nu e pecador. Aí o Senhor fala, o que está no ministério da pregação do apóstolo João, do discípulo e apóstolo João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem o Senhor Jesus que é o teu advogado. Olha a palavra do apóstolo. Aquele apóstolo andava com o Senhor. Aquele apóstolo andava junto com Jesus Cristo. Aquele apóstolo deitava no colo do Senhor. Então ele era íntimo. Ele era íntimo. Tinha 12 discípulos, mas só 3 subiam no monte para conhecer o segredo. Irmã e irmão que está aqui nessa live, chega perto do Senhor para conhecer o segredo. Chega perto para conhecer. Não seja igual aqueles 9, seja igual aqueles 3. Ó, quando o Senhor ia contar um segredo, subir no monte, vem, vamos lá na oliveira. Vamos na oliveira. Vamos no Hermon. Quando estava subindo, ele falava, Pedro, Tiago, tá aí, Tiago? João, vamos lá? Aí subia eles. Aí eles começavam a conversa, uma fraternização entre eles. Conversavam. Então, quando esse apóstolo, esse João, esse discípulo e apóstolo de Jesus começa a escrever e fala assim, ó, olha a palavra dele. Olha a palavra dele. Filhinhos. Aí ele já pegou o sentimento de Cristo. O sentimento do amor, chama nós de filhos. Não chamou de, ô filho, filhinho. Filhinhos. Não pequeis. Mas se pecar, olha, não peca não, mas se você pecar, tem o Senhor Jesus Cristo como teu advogado. Ele poderia falar, tem eu que vou interceder porque eu sou amigo do Senhor para te... Não. Ele poderia falar, ó, vai vir um apóstolo aí, apóstolo, que é Paulo, e ele vai te... Não. Então não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Isaías, não é irmão Lorival, não é o padre, não é o papa, não é o ancião, o diácono, o bispo, o apóstolo, o pastor, nada disso.
É Jesus Cristo que é o nosso advogado. É Jesus Cristo que deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna. O que o senhor tem para falar sobre tudo isso, irmão? Irmão, eu sou cristocêntrico, irmão. É em torno de Cristo, né? O irmão falou assim sobre a natureza humana, porque muitos não entendem que quando nós nascemos de novo, nascemos do poder da palavra, nascemos de Deus, nós continuamos ainda com as lembranças, né, da nossa natureza humana. Tanto é que a Bíblia fala sobre a luta entre a carne e o espírito, né? Que há uma guerra constante. O maior inimigo nosso, irmão, muitos pensam que é Satanás, muitos pensam que é isso. Não, o nosso maior inimigo é a nossa natureza humana. Nós temos que dominar a nossa natureza humana. Então, nós, como templo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando nós erramos, nós entristecemos o Espírito Santo. Então, entender que é uma luta constante dentro da gente. Então, as emoções ainda estão no nosso corpo terreno, né? Ele não vai ser salvo. Ele vai ficar aqui, vai do pó veio, e o pó retornará. Então, a nossa natureza humana vai ficar. Ela vai desejar as coisas terrenas. Então, o que acontece entre o meio cristão é isso, essa guerra da natureza humana, que ele acaba cedendo, e como o irmão falou, cedendo ao erro, ao pecado, mas como o irmão falou, nós temos essa possibilidade de pedir perdão, né? E temos um intercessor, né, por nós, que é Deus, a Deus, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está em nós. Vamos errar, sim, o irmão Isaías vai errar, o irmão Loreval vai errar, mas nós temos uma diferença, né? Nós temos aonde recorrer. Então, quem está nessa situação, recorra a Cristo, né? Tem um hino antigo que nós cantávamos, ó irmão, a Deus devemos, a nossa falta confessar, né? Não tem a parte, só Ele tem misericórdia para perdoar. Então, nós devemos confessar nossas faltas para Deus, primeiramente, né? Se confessamos para Deus, Deus vai te perdoar. É importante lutar contra o pecado. Tem pessoa que não luta, irmão. Aquele que cede, aquele que permanece na prática do pecado, ele não nasceu de Deus. O problema é esse, aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. É isso que a Bíblia fala. Ele luta. Né? Aquele que não luta, irmão, a carne é fraca. Não, a carne é fraca. Então esse aí não luta contra o pecado. Esse aí ama o pecado. Então esse aí não é nascido de Deus. Esse é o problema. Errar pode acontecer de errar. Aquele que ama o pecado aborrece o Senhor. Exatamente. E aquele que ama o Senhor aborrece o pecado. As pessoas pensam que a nossa igreja, irmão Lorival, é uma igreja, essa igreja aceita os pecadores, aceita isso todo atrapalhado. Não. Nós colocamos no pecador a graça. Que a graça não é as paredes e nem o CNPJ da igreja. A graça é o favor imerecível de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a própria vida. Ali nasceu a graça, o amor, o favor. Ele nos favoreceu sem que nós tivéssemos alguma capacidade. Nós temos que entender que nós não somos aptos e nem capazes de nada. Não existe santo ministério. Está aqui hoje nós, o santo irmão Lorival, ancião da comunidade cristã no Brasil. Não existe. Está entre nós o ancião, irmão Lorival. Santo é só Jesus Cristo, foi 3 vezes santo. Primeiro santo foi os sacerdotes, segundo santo, sumo sacerdote, e Jesus é acima dos 2. Sacerdote, sumo sacerdote e rei eterno. Ele é 3 vezes santo. E andou com quem? Com os pecadores. Aí o apóstolo Paulo, em uma das suas falácias, ele disse assim, o apóstolo Paulo disse assim, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí, outro ponto, ele diz assim, a graça não nos deixa permanecer no pecado. É o que o irmão acabou de falar, tem pessoa que não quer sair do pecado. Ele quer continuar no pecado, não luta contra o pecado, porque ele não conheceu a graça. Ele conheceu as letras da Bíblia, ele conheceu a igreja, ele conheceu o prédio da igreja, conheceu a música, conheceu tudo. Mas não conheceu a graça. Porque a graça, quando você vai pecar, ela te trava. Pera aí, rapaz. Pera que eu dei o meu sangue por você. Então a tua carne vai ter que sofrer, mas não pode pecar. É isso, irmão Lorival? Mas aí, irmão, se lembra daquela passagem do filho pródigo? Todo mundo pensa no pecador. Ah, irmão, é aqueles que pecaram.
Aqueles abandonaram a graça, como se fala, né? Deixaram os caminhos do Senhor, que falar essa linguagem. Ninguém entendeu o fundamento da passagem do filho pródigo. Ali, a Bíblia fala bem claro, ele teve o perdão, ele teve a misericórdia do seu pai, né? Ele foi restaurado, ele foi exaltado pelo pai, o pai o reconheceu. O grande problema daquela passagem não é o filho pródigo, é o irmão do filho pródigo. Aquele que chegou, ficou indignado. O que esse pecador está fazendo aí? Por que ele está de volta aqui, aqui, ó, que festa para ele? Gastou tudo que o meu pai tinha com as meretrizes, né? E ele não quis nem entrar na casa do pai. Então, muitas das vezes, vem aquela passagem do filho pródigo, ele fica pensando, ele olha do lado e vê aquele irmão lá, para aquele irmão lá, tá vendo? Abandonou, é para aquele outro irmão. E esquece que é com ele que a palavra está falando. Que ele fica lá, não quer que o irmão volte para a casa do pai, não quer que o irmão seja perdoado. Então tem pessoas que são assim, e fica fiel ao local, mas não fiel a Deus, porque não tem amor ao irmão que retorna, né? E a passagem do filho pródigo, irmão, quando alguém voltar para o caminho do Senhor, ele já foi perdoado por Deus. O ministério pode fazer o que quiser, Deus já perdoou. O problema está em você, em perdoar o teu irmão que volta. Essa passagem eu vejo assim, né? E esse ponto daquele hino que o irmão cantou é: ó, irmãos, a Deus devemos nossas faltas confessar. Confessar, contar que realmente somos falhos. Agora vem o que o João falou. Ele tem misericórdia e nos pode perdoar. Pode. Não é que certeza, pode, nós temos que se humilhar. Pode, quer dizer, você tem que buscar, aí consegue. Pedir perdão a Deus, já está perdoando. Não, ele pode, tem que se humilhar, aí Deus concede. E aquele crente que põe o terno, olha, ele peca, repeca, peca de tarde, põe o terno, a gravata e vai para a igreja com o instrumento e tudo, aí chega lá, ouve aqui, ó. Ocultar jamais devemos nossos erros ao Senhor. Ó, ele oculta o erro, fica quietinho lá, o ancião não sabe, o cooperador não sabe, o diácono não sabe, o encarregado não sabe, os irmãos, ninguém está sabendo do meu pecado, está ocultando o erro. Está ocultando. Então, o que você tem que fazer? Você errou, se apresentar diante do Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor, aos teus pés, implorando misericórdia, implorando piedade. E o Senhor vai te abençoar. Irmão Lorival, acho que é isso, nós falamos bastante. Tem mais alguma coisa para falar? Para nós finalizar aqui? Eu tenho. Você, meu irmão que está me ouvindo aí, tem um canal, que é, na verdade, o canal da Web Rádio. É porque a rádio não consegue as palavras, as mensagens, não fica muito tempo lá na rádio. Então, Deus preparou um canal aí, o canal Rádio Comunidade Cristã no Brasil, RCCB. Essa rádio toca louvores, Dinário 4, mensagem da palavra ao vivo, né? Se vocês quiserem escrever nesse canal, Rádio Comunidade Cristã no Brasil, às vezes eu coloco cultos da comunidade, às vezes eu coloco aí uma mensagem, e também eu não posso pôr louvor por causa dos direitos autorais, o YouTube restringe alguns hinos, nós colocamos. Então, se você puder baixar o aplicativo da rádio, Rádio Comunidade Cristã no Brasil, ali no Play Store, nós temos 2 aplicativos, você pode ouvir os louvores e também mensagem ao vivo da Palavra de Deus, né? Nosso intuito ali é divulgar o Evangelho do Senhor, às vezes divulgamos, às vezes, um evento da comunidade. Então, o nosso trabalho é esse, é falar de Cristo, falar da comunidade. Se essas pessoas que ouvem o Evangelho da nossa parte, na comunidade que está no Brasil, ou nas mensagens do Isaías, ou na minha mensagem, e sentiu vontade de servir a Deus, quer voltar lá para a congregação, amém, glória a Deus. O importante é que você volte para Cristo. Se você quiser congregar conosco, amém, glória a Deus. O importante é que você esteja congregado conosco, que é o Filho de Cristo. Há outro ministério também, a CCA, a Comunidade Cristã Apostólica, não importa, o importante é que você volte para Cristo. O nosso intuito é que você volte para Cristo. Não é necessário você estar na comunidade, né? Se estiver conosco, melhor ainda, né, irmão?
Vamos abraçar você, vamos fazer uma família só. A gente, né? Mas se importante que você esteja conosco, será uma festa. Se estiver nas outras igrejas servindo a Deus, será uma festa também, né? Vamos ficar contentes, né? Do mesmo jeito. Glória a Deus. Quero agradecer a participação do irmão. Daqui para frente vamos colocar alguns irmãos aqui também para falar um pouco. A Irmandade entender um pouco da palavra também, tá bom? Amanhã, se Deus preparar, farei a live com o nosso cooperador oficial, irmão Gemiel, é isso? Gesmiel, ele era fundador da Congregação dos Cristãos do Amor, lá do Distrito Federal, viu? Nosso trabalho migrou conosco, renunciou à presidência lá, e vai começar o ponto da comunidade cristã no Brasil, lá em Brasília, Distrito Federal, tá bom? Ao mesmo horário, às 20 horas, horário de Brasília. Meu querido ancião, te aguardo aqui na reunião, às 14 horas, reunião dos anciões, domingo próximo. Beijo no coração, Deus abençoe, Deus abençoe a todos que participaram, e vamos ficar firme em Cristo Jesus. Salve o povo, irmão Lorival. A paz de Deus, igreja. Venha fazer uma visita na comunidade aí, Francisco Morata aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus. Amém. Amém. Pode apertar o vermelhinho. Amanhã, às 20 horas, com o nosso irmão Gesmiel, que veio da Congregação dos Cristãos do Amor. Consideramos ele, está junto de nós. Brasília começou comunidade cristã no Brasil. Muito obrigado, os irmãos, estão sempre conosco aí. Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha com mais pessoas também. Beijo, boa noite. Que a paz de Deus e de Cristo Jesus esteja dentro da tua alma e da tua casa e da tua família. Amém.